É muito bom estar junto, é muito bom estar na igreja. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Abrir ou ligar? Não é? Gênesis é o primeiro livro. É em Gênesis que o Senhor nos mostra como criou o mundo, como criou o ser humano, como criou o nosso antepassado Adão e a nossa antepassada Eva. É em Gênesis que o Senhor nos dá exemplos de homens e mulheres sábios e de homens e mulheres não tão sábios, mas que um dia mudaram de vida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um desses homens. Gênesis 25, vamos ler os versos 25 e 26. Na quinta-feira, no ensaio do louvor, falámos um pouquinho sobre este homem chamado Jacó. Por acaso. Então diz lá assim no verso 25. E saiu o primeiro ruivo, estamos a falar de nascimento, amém? E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Ou seja, ele já em criança era peludo e cabeludo. Verso 26. E depois saiu o irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando o gerou. Amém? Senhor meu Deus, entregamos esta ministração nas Tuas mãos, entregamos esta palavra que possa trazer vida, que possa trazer mudança, que possa trazer transformação na nossa mente e no nosso coração, que nos ajude a entender a importância de nos posicionarmos da forma correta, para que o Senhor possa cumprir em nós o seu propósito e nós possamos cumprir esse chamado maravilhoso que é ser testemunha de Jesus. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, abre o nosso coração, prepara-o como uma terra fértil para que esta palavra possa ser uma semente que caia lá, germine e dê fruto, fruto que permaneça e fruto de mudança. É o que eu oro no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Quem conhece a história de Jacó? Eu sei que quem esteve aqui no ensaio conhece e se calhar muitos de nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, como nós lemos aqui sumariamente, foi um dos filhos de Isaac, o primeiro que nasceu. Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e o que a Bíblia nos relata é que quando Jacó saiu, ele saiu ainda agarrado ao calcanhar de Esaú. Primeiro saiu Esaú e quando o puxaram no calcanhar estava a mão de Jacó e Jacó saiu ali agarrado. Ou seja, desde essa altura que ele começou a perceber que ele era diferente das outras crianças, dos outros bebés. Não sei se vocês sabem, mas acredito que sim, o povo judeu, quando dá um nome a um filho, não dá um nome apenas da forma como nós muitas vezes damos. Gosto do nome João, Manuel, Francisco, Eusébio, o que for. Não. Eles dão um nome que tem um significado. Algo que eles buscam em oração durante a gestação e quando o bebê nasce. Eles têm essa confirmação e dão esse nome. E o nome de Jacó quer exatamente dizer alguém que é usurpador, alguém que tentou tirar a primogenitura do irmão. Porquê é que é importante a primogenitura? Se nós estudarmos a Bíblia, e não só os próprios escritos antigos fora da Bíblia, que mostram como era a cultura judaica na altura, e eu tenho um caso de uma pessoa conhecida, mesmo hoje no século XXI, funciona assim, o mais velho é o herdeiro de tudo. O irmão mais velho é aquele que tem direito a tudo, aos bens dos pais no dia que os pais falecerem ou quando os pais lhes entregarem. É o irmão mais velho que tem direito a tudo. E inclusive há a bênção, a chamada bênção da primogenitura. Então, Jacó, quando nasceu, já quis ficar com aquilo que não era seu. Porque os irmãos gêmeos, mesmo nascendo no mesmo dia, o mais velho é sempre o que nasce primeiro. Não é? O outro, ou seja, Jacó seria sempre o segundo. E se nós lemos a Bíblia mais para a frente um pouquinho, depois deste capítulo 25, nós temos uma história muito conhecida sobre Jacó e Esaú, que é um dia em que Esaú, muito cansado, chega à casa, cheio de fome, cansado, a dizer que lhe apetecia comer muito, e o irmão Jacó se ofereceu para lhe fazer comida, um prato de lentilhas. Por isso é que muita gente hoje em dia até diz que se vende por um prato de lentilhas. Hoje em dia não só, a sociedade ocidental, por muito que hoje possam querer dizer que não, essa agenda woke que anda por aí, por muito que queiram dizer que não, os princípios morais e muitos conceitos vêm da Bíblia. Muitos princípios vêm da Bíblia. Até estes provérbios que se diz que a pessoa se vende por algo que não é relevante. E Jacó comprou a primogenitura do irmão, dando-lhe comida. O que é que Jacó fez? Disse assim: queres comida? Eu faço, mas há um preço a pagar.
Então qual é o preço, diz Esaú? O preço é que eu passo a ser o irmão mais velho. Ok, portanto, ele vendeu. É certo? Moralmente não é certo. Mas Jacó não obrigou Esaú. Foi uma opção de Esaú. O que é que foi errado? Errado foi no dia em que Isaac morre, antes de morrer, quando ele estava às portas da morte, ele pediu para vir o irmão mais velho, pediu para que o seu filho Esaú viesse, para que ele o abençoasse como primogênito. Ele a abençoá-lo como primogênito estava a dizer o quê? Ele não sabia da troca que eles tinham feito. Ou seja, os bens todos seriam de Jacó, mas a bênção do mais velho, aquele que seguia o nome da família, seria Esaú. Aí sim, aí Jacó pecou. Aí Jacó fez algo errado. Porquê? Com a ajuda da mãe, com o conluio da mãe, Jacó colocou um cabelo maior, pôs peles de animais nos braços, porque o pai já era cego e muito velhinho, para parecer que era peludo como o irmão, e ele foi ao pai, foi ao leito de morte onde o pai estava, dizer: eu sou o Esaú. Aqui Jacó errou. Aqui Jacó pecou. Porquê? Porque mentiu. E nós sabemos que mentir é pecado. Ele pecou para enganar o pai, ele pecou para conquistar algo, para conquistar o direito de levar o nome da família, o direito a ser considerado o mais velho. E esse pecado, esse erro que ele fez, perseguiu-o a vida toda. Se vocês forem ler os restantes capítulos, até ao dia em que ele, muito tempo mais tarde, vai fazer as pazes com Esaú, até esse dia, esse pecado perseguiu e não o deixou ter uma vida normal. Ele não tinha paz. Da mesma forma que nós. Não serve de nada a gente fazer a nossa vontade, não serve de nada a gente fazermos a nossa vida tranquila. Se não tivermos a bênção de Deus, nós não nos sentimos bem. Quando nós nos fazemos algo errado, o mundo diz que é a consciência. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos confronta e que nos diz que fizemos algo errado. Então, o pecado também muitas vezes nos persegue. Aquilo que a gente fez de errado um dia, muitas vezes nos persegue e não nos deixa ter uma vida normal. Outra coisa que não nos deixa ter uma vida em paz é a falta de perdão. Quando nós, por alguma razão, e há pessoas que nos fazem mal, há pessoas que já nos fizeram mal, vai haver pessoas que nos vão fazer mal, vai haver pessoas que vão mentir sobre nós, vão haver pessoas que nos vão tratar mal na escola, vão haver pessoas que nos vão tentar criar uma imagem errada no emprego para serem promovidas em nosso lugar, vão haver pessoas que não vão dar valor ao nosso trabalho e vão alimentar polémicas, vão. A decisão de nós ficarmos com esse peso, com essa mágoa no coração é nossa. E nós podemos dizer: não quero essa mágoa no meu coração. Nós podemos dizer que não vivemos com isso. Porque essa falta de perdão para com essas pessoas que nos fazem mal, essa falta de perdão tira-nos a cada dia um pouquinho da nossa paz. Da mesma forma que Jacó deixou de ter paz. Até que um dia essa falta de perdão nos traz doenças e até nos pode matar. Porquê? Porque nós não temos paz. Mas voltando aqui a Jacó, hoje nós não vamos falar sobre este Jacó da forma mais tradicional, o Jacó que era um falso, que era um mentiroso, que era um enganador. Tudo isso é verdade. E um dia mais tarde teve o seu nome trocado. Mas vamos perceber quais as consequências que houve para a sua vida deste erro. Quais as consequências que houve para a sua vida a partir do dia em que ele foi abençoado. A partir do dia em que ele rejeitou o erro. A partir do dia em que ele se arrependeu do erro e disse: eu não quero mais ser esse usurpador, eu não quero mais ser esse mentiroso. Deixa-me dizer-te uma coisa. Talvez tu possas sentir que não és abençoado ou abençoada por Deus. Talvez tenhas tido uma vida muito difícil até aqui, desde a tua infância, adolescência, idade adulta. Talvez tenhas tido uma vida mesmo muito complicada. Mas hoje é o lugar, hoje é o momento, hoje é o dia em que o Senhor te vai mostrar através desta palavra que podes mudar a tua vida. Podes, a partir de hoje, ter uma vida diferente, a partir de hoje ter uma vida com paz, a partir de hoje perceber que Deus não deixou de te amar nunca, que Deus não deixou de te escolher para seres o filho amado, nem a filha amada, como um dia Ele escolheu o Jacó. Só que não depende de Deus para nós mudarmos. Depende de nós, depende de mim. Deus dá-nos todas as ferramentas para nós mudarmos, mas é uma opção nossa decidir continuar no caminho de dor, no caminho de tristeza, no caminho de falta de paz, no caminho de pecado, ou é decisão nossa dar uma volta de 180 graus e dizer: eu não vou mais por essa rua, eu vou mudar de rua, vou para outra direção, a direção que o Senhor Jesus me vai ensinando. E uma coisa que nós podemos aprender com este exemplo de Jacó é que mesmo quando ele fez as coisas erradas, Deus não deixou de o amar.
Agora, não era abençoado. São coisas diferentes. Nós amamos os nossos filhos. Quem tem filhos aqui sabe. Nós amamos os nossos filhos, mesmo quando eles mentem, é ou não é? Mesmo quando eles estão a jogar a bola na sala, dão um chute, partem um copo ou uma janela, e o que é que foi? Foi o vento, pai. Foi o vento, mãe. A gente ama-os na mesma, mas não os vamos abençoar quando percebemos que fazem errado. O que é que fazemos? Disciplinamos, ensinamos, mostramos que a gente assume as consequências pelos nossos atos e dizemos que o certo é obedecer. Esse é o nosso papel como pais, mostrar o caminho. Não é ser vingativos, não é... Não, isso não existe para um pai. Um pai não se vinga. Nem todos nós, se calhar, tivemos pais que falavam desta forma, mas hoje nós, que somos cristãos, que conhecemos Jesus, temos que ser melhores que os nossos pais, amém? Ser melhores para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos. Então, independentemente disso, do que ele fez errado, o Senhor amava-o e amou-o, e como tal estabeleceu um plano para ele, para que ele pudesse ser restaurado, para que ele pudesse ser mudado, mas ele tinha que fazer parte desse plano. Ele não podia dizer que não e esperar que as coisas acontecessem. É como nós. Imagina, se nós gostarmos de ir à praia, de ir tomar umas banhocas naquelas ondas boas ali da Costa da Caparica, bronzear ao sol um pouquinho, estar um tempo bom. Nós podemos gostar disso tudo. A gente consegue usufruir se não for à praia? Não. Temos de ter uma posição. Eu gosto muito de praia, quando é que vais? Nunca vou. Porquê? Não sei, mas nunca vou. Então a gente vai ficar com o gosto. Eu gostava de, mas não vou usufruir. Com Deus é a mesma coisa. Eu quero ser abençoado? Quero. Eu quero ser diferente? Quero. Então eu tenho que ir ter com Deus, para que Deus possa fazer algo diferente na minha vida. E isso foi o que aconteceu com Jacó. O Senhor teve um plano para ele e Jacó não fugiu desse plano. Não foi logo, não foi de imediato, mas aos poucos ele foi se ajustando. Como eu disse, Jacó foi considerado um usurpador, mas vamos ver então quais as consequências que se verificaram em Jacó a partir daquela altura. A primeira consequência é que ele teve que fugir. No dia em que o pai morreu, ele teve que fugir, porque aí o irmão não aceitou. Uma coisa foi ele vender o direito dos bens, outra coisa foi a bênção do pai. O irmão não aceitou, então o irmão perseguiu para o matar, porque era gravíssimo o que ele tinha feito. Da mesma forma que o pecado nos mata. Há pecados que nos matam fisicamente, claro, e há pecados que nos matam espiritualmente, porque a Bíblia nos diz em Romanos que todos aqueles que pecam estão destituídos da glória de Deus. E o pecado nos afasta. É impossível nós, pecadores, errados, ter comunhão com Deus. Então o pecado afasta-nos de Deus e mata-nos de uma forma espiritual. E muitas vezes nós fugimos de quem? De nós próprios. Muitas vezes nem fugimos do pecado. Fugimos de nós que temos vergonha de alguma coisa que fizemos, de alguma coisa que dissemos. E Jacó fugiu, não por vergonha, mas porque ele sabia que o irmão, se o apanhasse, matava-o, porque tinha esse direito pela lei, porque o que ele fez foi gravíssimo. Então, tudo o que ele um dia planeou, pensa assim, Jacó não era diferente de ti e de mim. Quem criança, quem jovem, a gente faz planos. Eu gostava de ser isto, eu gostava de ser aquilo. Obviamente, com as diferenças culturais e sociais da época, mas ele tinha planos para a vida dele. E um belo dia, esses planos foram por água abaixo. Porquê? Porque ele fez algo de errado. Então, tudo o que ele sempre sonhou, tudo o que ele ambicionou, ele deixou de ter isso. E ele fugiu. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que a Bíblia nos ensina uma coisa muito importante também, que é tudo o que nós semeamos, nós colhemos. A colheita é opcional, a colheita é obrigatória sempre. A semeadura pode ser opcional, mas a colheita é obrigatória. Se eu semeio coisas erradas, eu vou colher coisas erradas. Se eu semeio coisas boas, eu vou colher coisas boas. Então, essa foi a segunda consequência. É que quando ele, na sua caminhada, na sua fuga, quis fazer algo especial na sua vida, ele foi enganado também por um mentiroso, chamado Labão. Ele foi enganado por alguém. E era um tio, não era um qualquer, não era um vizinho, não era um amigo, era um tio. E Labão enganou-o. Ou seja, o que ele fez com o irmão, o que ele fez com o pai, o tio fez com ele. É simples. Ele semeou, ele colheu. E nós conhecemos a história, não é? Quando Jacó foi trabalhar para o pé de Labão, para seu tio, pediu que ele pudesse acolhê-lo, que o guardasse, que o escondesse até. Ele viu a filha mais nova de Labão, que era Raquel. E a Bíblia nos diz que quando ele olhou para ela, ela era bonita, ela era formosa, os seus olhos ficaram logo ali, tipo desenho animado, que os olhos parecem saem das órbitas, não é? Ficou ali. Porquê? O seu coração começou a palpitar. Houve ali
a noção que era a mulher da vida dele, era Raquel. No entanto, o que é que aconteceu? Ele fez um acordo com o tio, e o tio Labão, vocês leiam na casa, em casa do 25 para a frente, e vão ver esta história que é super bonita. O engano não é bonito, mas a história é, porque nos mostra como as coisas acontecem. Ele fez um acordo com o seu tio. O tio disse-lhe o quê? Se trabalhares durante 7 anos comigo, eu entrego a minha filha para casar contigo. Então ele trabalhou ali afincadamente 7 anos. Trabalhou para desposar Raquel. E no dia do casamento, à noite, quem entrou na antecâmara dos noivos? A filha mais velha, Lia. O tio enganou, entregou-lhe a filha mais velha com a justificação que era correta, mas correto não era enganar, a justificação era verdade. Os costumes na terra diziam que primeiro se casava a filha mais velha e depois a filha mais nova. Então, o que é que ele fez? Trabalhou mais 7 anos e só ao fim de mais 7 anos é que o tio Labão lhe entregou a filha Raquel. Isto está tudo em Gênesis, capítulo 28 ou capítulo 29, se não me falha a memória, e vocês vão ver esta história. Ok? Então nós percebemos o quê? O engano que ele fez, a mentira que ele fez, gerou, primeira consequência, a fuga dos planos, tudo o que ele tinha imaginado para a vida dele deixou de fazer sentido, e em segundo lugar, foi enganado pelo próprio tio. Então, qual é a consequência disto? É que nós não conseguimos ter aquilo que desejamos. É que nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser. E mesmo sem entrarmos por grandes detalhes bíblicos, nós sabemos que de Raquel foi a mulher escolhida. Nós temos relatos bíblicos que nos falam sobre Raquel. O que aconteceu aí, os filhos que Jacó teve com Raquel foram os filhos que deram origem às 12 tribos do Egito. De Lia, nós não conhecemos nada. Porquê? Porque foi fruto do engano. Na realidade, tudo o que é engano, tudo o que é mentira, tudo o que é pecado, são coisas que nos perseguem, mas não são coisas que nos contam nada, que acrescentam nada à história. Na verdade, quando nós temos um propósito de Deus, por mais difícil que ele seja, nós fazemos história com esse propósito. Quando nós não temos um propósito de Deus, tudo o que nós fazemos, que é contrário à palavra de Deus, nós não queremos sequer que ninguém se lembre disso. E muitas vezes a própria história não se lembra de nós. A história não se lembra de Lia, a história lembra-se de Raquel. E o que interessa, claramente, é nós ficarmos conhecidos no céu pelas coisas certas. E quando somos conhecidos no céu pelas coisas certas, tudo o que fazemos na terra muda também. Eu quero ser conhecido no céu. Esse é o meu objetivo. Não tenho interesse nenhum, não tenho desejo nenhum no meu coração. Quem me conhece mais de perto sabe isso. De ter nenhuma importância de ser conhecido por isto ou por aquilo aqui na terra. Não. Eu quero é ser conhecido no céu por fazer o que é o certo, por poder ajudar outros a fazer o que é o certo, por poder ensinar outros a fazer o que é o certo. Mas sabe o que é que muitas vezes, algumas vezes, nos faz ser pouco conhecidos no céu? São as nossas atitudes no dia-a-dia. Quando nós temos atitudes erradas, quando nós não temos atitudes certas, a nossa atitude perante o que nos rodeia, a nossa atitude perante o mundo em que vivemos. E esta semana nós aprendemos isso. Nós aprendemos, todos vimos que um homem foi morto a tiro apenas porque expressava a sua opinião. Nunca disse que desejava matar ninguém, embora hoje alguém calunie dizendo isso, mas não conseguem mostrar provas porque ele não o fazia. Ele apenas dizia, eu acredito em Jesus, eu acho que o caminho é Jesus, eu acho que Jesus nos pode tirar dos piores lugares do mundo e nos trazer para uma vida de paz. E por causa disso, por causa dele discutir isso, por causa dele não se calar com essa agenda que o mundo tem, ele foi morto. Só isso. Ou seja, aqueles que tanto apelam para a tolerância são aqueles que são mais intolerantes quando alguém se levanta como Jesus. Porquê é que Jesus foi morto naquela altura? Jesus foi morto porque a agenda do mundo daquela altura não queria um homem que dizia que se cura ao sábado, porque é importante a vida e não a regra. O mundo não queria que Jesus dissesse que Deus era Pai. O mundo queria que só olhassem para Deus como um Senhor todo-poderoso em que se tinha medo dele. E Jesus mostrou-nos que Deus, além de ser um Senhor, é um Pai que ama e que cuida. Então, se Jesus hoje fosse vivo, ninguém tinha dúvidas que levaria um tiro no pescoço ou na cabeça. Porque os intolerantes não iriam aceitar que Jesus dissesse que aos olhos de Deus somos todos iguais. O pecador e o que não peca. E isso faz toda a diferença. E uma coisa que é importante e que nós percebemos claramente é que a cultura do mundo não é neutra. A cultura do mundo
é contrária à cultura do reino de Deus. Tudo o que o mundo nos ensina é contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Tudo o que o mundo diz que é que se deve fazer é contrário. E este plano que o mundo tem não é um plano inocente, não é um plano neutro, não é um plano casual. É um plano que existe para nos afastar do propósito de Deus. Começa com as nossas crianças na escola a tentar ensinar-lhes coisas erradas que são contrárias à vida humana. Coisas que são contrárias aos princípios de Deus. Coisas que não fazem sentido. Porquê? Porque é de criança que se consegue ir mudando hábitos. Deixem-me contar-vos uma história que não tem nada a ver com a Bíblia, mas para vocês perceberem a importância de nós cuidarmos das nossas crianças. Nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Mundial foi de 39 a 45, não é? O Japão foi um dos que perdeu a guerra, não é? Lembram-se da bomba atómica, de Hiroshima e Nagasaki. E naquela altura, o Japão era um dos maiores países do mundo a consumir chá. Então, os americanos, como vencedores da guerra, mais uma vez porque o dinheiro fala muito alto, tentaram começar a convencer o povo japonês a beber café, não só chá. Porquê? Porque tinham das maiores empresas de café. Não é? Obviamente, estavam a ver o lucro de milhões e milhões de pessoas. E o que é que eles fizeram? Começaram a fazer promoções com café, vários tipos de cafés, a preços muito vantajosos para conseguir incutir esse gosto. Sabem o que é que aconteceu? Ninguém comprava café. Ninguém bebia café. E então um psicólogo de uma dessas empresas muito conhecidas, que eu não vou dizer o nome, teve uma ideia brilhante. A cultura deles está enraizada no chá. Então nós vamos começar pelas crianças. Então começaram a fazer o quê? A vender reboçados de café. A dar reboçados de café nos supermercados. Quando ias comprar uma coisa qualquer, tinha uma pastilha elástica com sabor a café. Um biscoito com sabor a café. Algo com sabor a café. Quando esta geração passou 25 anos, esta geração gostava de café. O sabor do café fazia parte das suas memórias de crescimento. E hoje o Japão é o segundo país do mundo a consumir mais café. Começou de uma forma inocente, não é para fazer mal a ninguém, só para ter lucro. Para vos mostrar o quê? O que hoje se ensina nas nossas escolas é para moldar a mente dos que são pequeninos e um dia, quando chegarem a uma idade em que possam discutir, a uma idade em que possam votar, a uma idade em que possam propor coisas à sociedade, eles vão propor aquilo que o mundo quer e não aquilo que Deus ensina. Por isso é importante nós termos esse cuidado de ensinar-lhes em casa as coisas que são certas. Mas voltando agora aqui, nós muitas vezes, inconscientemente, deixamos-nos enredar nessa teia. Porque o mundo diz que o melhor é o que é o mais esperto. O melhor é aquele que, em vez de ficar na fila do trânsito, vai pela fila do lado e entrar na frente. O melhor é aquele que passa na frente da fila do supermercado. O melhor é aquele que passa à frente da entrada para o comboio ou para o autocarro, não é o que fica na fila. O mundo ensina-nos essas coisas. O conceito de esperto é importante. Não ser inteligente. O conceito de esperto, aquele que passa à perna. A cultura do mundo é que vale tudo para conseguir o que eu quero. Não interessa o que eu prejudique, nem interessa se é certo. Esta é a cultura de Jacó. Jacó era o que eu quero, é o que interessa. Não interessa se é o certo ou não. E o mundo ensina-nos isso. E o mundo ensina-nos que é importante eu fazer o que for preciso. Nem que eu faça mal ao próximo para eu poder subir na vida. Nem que eu minta sobre um colega de trabalho para eu ser promovido e ganhar a promoção que era dele, porque ele trabalhou melhor, foi o melhor funcionário do mês, do ano. E o mundo ensina-nos que isso é o certo. O mundo ensina-nos que só somos importantes se o mundo olhar para nós e vir alguém com sucesso. Alguém que tem a melhor televisão, alguém que tem o melhor carro, alguém que tem o melhor telemóvel, alguém que usa uma roupa caríssima e que se calhar não consegue dar de comer aos seus filhos para ter uma roupa super cara. O mundo ensina-nos que isso é que é importante. E tudo isso nos faz o quê? Nos traz orgulho e soberba. Começamos a sentir que realmente somos importantes. E à medida que nós sentimos que somos importantes, Deus fica cada vez mais longe. Porque nós achamos que não precisamos de Deus para nada. Nós temos tudo e não precisamos de Deus. Tal como Jacó. Ele também tinha tudo. Ele estava a trabalhar. Tinha a mulher que ele queria. Mas o pecado continuava ali. Só que para o mundo, nós, hoje em dia, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós não temos valor nenhum. Nós somos apenas peças de uma engrenagem, peões de uma engrenagem que o mundo tem. Enquanto nós trabalhamos bem,
somos os melhores funcionários da nossa empresa. No dia em que temos um percalço físico, quer que seja, sabem o que é que se faz? Descarta-se. Vai embora. Não, vem outro mais novo. Vem outro que trabalha. Trabalha tão bem como ele? Não. Mas ou é mais barato, ou faz aquilo que o outro não fazia, porque não se dobrava a esses princípios. É isso que nós valemos para o mundo. Não só nas nossas empresas. O mundo vê isso dessa forma. Podes achar que eu estou a exagerar, mas eu vou-te mostrar na Bíblia que isso é verdade. Abre comigo. No último livro da Bíblia, Apocalipse, começámos com o primeiro, que é Gênesis. Vai ao último, que é Apocalipse. Eu sei que é um livro que muita gente tem medo de ler, porque não sei porque carga d'água, perdoem-me a expressão. Alguém traduziu este livro como Apocalipse. Se nós formos ver em inglês, este livro chama-se Revelations, ou seja, o livro da revelação. O livro do Apocalipse é um livro que foi escrito pelo apóstolo João quando estava exilado na ilha de Patmo. Não tem nada de apocalíptico. Claro, fala sobre o final dos tempos, que não é agradável, mas tem coisas super importantes, mensagens super importantes. Então, Apocalipse 18, vamos ler 3 versículos, do 11 ao 13. Esta passagem, que na altura fala sobre a Babilónia, e nós sabemos, teologicamente falando, quando a Bíblia não se refere à Babilónia, está-se a referir ao mundo, está-se a referir ao pecado, está-se a referir àquilo que desagrada a Deus. Então, vamos ler bem devagarinho para a gente entender bem. Diz lá então no verso 11 do capítulo 18. Estamos a falar sobre a Babilónia. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque mais ninguém compra as suas mercadorias. Naquela altura, os mercadores da terra era quem tinha dinheiro. Hoje em dia, os mercadores da terra são as grandes empresas mundiais que dominam tudo o que a gente come, tudo o que a gente bebe, tudo o que a gente faz. Amém? Verso 12. Vamos ver quais são as mercadorias que já naquela altura eram importantes. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Okay? Isto é a lista das coisas super valiosas, e continua, pela ordem do que é mais valioso ao menos valioso. E canela, no verso 13, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e finalmente, e corpos e almas de homens. Então, a humanidade é a última coisa na escala do que é importante. Até o trigo está primeiro, porque gera dinheiro. Tudo está primeiro. A humanidade está no final. Porquê? Porque o ser humano é descartável. Quando nós somos bons, somos os maiores do mundo. Quando não somos bons, põe-nos de lado. Ou seja, é assim que o mundo funciona. Por isso, meu irmão, minha irmã, se pensavas que eras muito importante para o mundo, peço perdão se eu destruí a tua ilusão hoje, mas não vales mais do que aquilo que és. Enquanto estamos na moto de cima, somos muito importantes, e quando trabalhamos bem, quando somos bons, fantástico. No dia em que aparecer alguém que dê mais lucro, afasta-se para o lado, um de nós, porque não valemos rigorosamente nada aos olhos do mundo. Mas ao contrário, para Deus tu és importante. Não é o trigo que é importante, não é o azeite que é importante, não são os carros, não são as mansões, não são os cavalos. Para Deus o que é importante és tu e eu. Para Deus quem é importante somos nós, a sua criação, aquele que foi criado ao 6º dia e de quem o Senhor diz na Bíblia: eis que fiz algo muito bom. Nós somos importantes para Deus. Nós podemos ter essa diferença, porque o Senhor nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança. O Senhor nos entregou dons, nos entregou talentos e, mais do que isso, nos entregou o seu Filho Jesus Cristo, que um dia enviou para nós termos vida e vida em abundância. Enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, dando a sua vida por nós, para termos uma vida de paz, uma vida de bênção. Então, se nós formos engolidos por esta cultura que está aí fora realmente, em que o errado passa a certo e em que o certo passa a errado, só porque a maioria faz assim, ficamos como Jacó. Temos que fugir de nós próprios, às vezes da nossa família, e claramente temos que fugir de Deus, pois temos vergonha da vida que levamos. Quando nós fazemos coisas que são contrárias à palavra de Deus. Quando nós vamos ali ao Pingo Doce e roubamos a maçã. Nós depois temos vergonha do que fizemos.
e nos escondemos de Deus. Da mesma forma que um dia, quando Adão e Eva pecaram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus foi ter com eles, eles fizeram o quê? Esconderam-se. Tinham vergonha do que tinham feito. Então, nós temos que perceber isso. A vida de Jacó mudou. A vida de Jacó deixou de ser uma fuga, a vida de Jacó deixou de ser algo a não pensar no certo, e a partir de uma certa altura a vida de Jacó passou a ser mudada. Deixou de ser escravo do passado, deixou de ser escravo do pecado que cometeu com o seu pai e com o seu irmão Esaú, a sua vida deixou de fazer parte da cultura do mundo que o desprezava. Porque na realidade a cultura do mundo desprezou Jacó. Depois que ele fez o que fez, ele já não interessava. O que interessava foi aquele que fez algo de errado. Então nós podemos aprender com esta situação de Jacó e o seu exemplo para perceber como é que eu posso mudar a minha vida. A história de Jacó só é importante para nós hoje, só porque nos mostra que é possível fazer errado e mudar. Se Jacó fosse alguém que tivesse permanecido no erro a vida toda, eu hoje não estaria aqui a falar de Jacó. Porque nós não precisamos de permanecer no erro que fizemos ontem, o mês passado, o ano passado, há 5 anos, há 10 anos. Nós não precisamos de permanecer no mesmo erro. Nós devemos sair desse erro. E quando nós olhamos para a situação de Jacó, nós percebemos este exemplo para ver que temos que mudar para quê? Para termos a bênção de Deus, para termos intimidade com Deus. Mais importante do que a bênção é a intimidade. Nem sempre o dia vai correr bem, nem sempre a semana vai correr bem, nem sempre a nossa vida vai correr às mil maravilhas. Mas quando nós sabemos que Deus é connosco, isso nos fortalece, isso nos traz ânimo, isso nos traz forças para prosseguir. Então, mais uma vez, deixa-me pedir para abrir a Bíblia novamente. Gênesis, capítulo 35. Voltamos ao primeiro livro. Isto hoje é engraçado, andamos no primeiro e no último. Gênesis, capítulo 35. Vamos ver o que aconteceu. Uma coisa que Deus disse a Jacó. No capítulo 35, verso 1. Deixa-me dar-te o contexto desta passagem. Antes do capítulo 35, a Bíblia nos diz que Jacó passou uma noite a lutar com um anjo, e esse anjo era Deus. Era o próprio Senhor. E nessa luta, não foi uma luta tão física quanto isso, foi mais espiritual do que física, embora deixasse uma marca física. Nessa luta, o importante foi Jacó perceber que tinha que mudar. E nessa luta com Deus, como nós às vezes temos lutas com Deus, quando sabemos que não devemos fazer ou dizer, e fazemos e dizemos, temos lutas com Deus, porque Deus nos vai dizendo e a gente vai lutando, até o dia que a gente diz, está certo, eu não posso continuar a fazer isso. E foi o que aconteceu com Jacó. E nesse momento em que Jacó se arrepende da vida dele, em que Jacó se arrepende do pecado e do passado, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou a vida de Jacó. Deixou de se chamar Jacó para se chamar Israel. E a partir daí começou o tempo de bênção na vida de Jacó. A partir daí começou o propósito certo de Jacó. Deixou de ter necessidade de se esconder dos outros, deixou de ter vergonha do que era o seu passado, deixou de ter vergonha do que era a sua vida. Então, vamos lá. Gênesis 35, capítulo 35, verso 1. Diz lá assim: depois desta luta toda, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, que é uma localidade, e habita ali. E fazes ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face do teu irmão, Esaú. Tão simples o que Deus lhe pediu para fazer. Deus nunca nos pede para fazer nada de extraordinário. Às vezes é difícil para o nosso coração. Às vezes é difícil para o nosso orgulho. Ai não, eu agora vou pedir perdão àquela pessoa. Ela é que me fez mal. Ai, eu agora vou... Fui eu que fiz a asneira. Vou pedir perdão. Ai, não sou capaz, tenho vergonha. É o nosso coração que não quer. Não são coisas difíceis que a gente tenha que fazer. Ai, eu agora tenho que me arrepender porque eu menti, porque eu roubei, porque eu... São coisas difíceis? Não. É o nosso orgulho. É a nossa altivez, a nossa soberba, que muitas vezes não nos permite fazer isso. E talvez neste momento Jacó, tenha certeza que Jacó estava a viver um dos momentos mais difíceis da vida dele. Talvez alguns de nós possamos estar a passar por um momento assim difícil. Nós olhamos uns para os outros e vemos umas caras sorridentes, vemos caras felizes, vemos caras alegres, estamos num lugar confortável, estamos num lugar seguro que é a igreja. Mas realmente só Deus e cada um de nós sabe o que está no nosso coração.
Só Deus e cada um de nós sabe a dor que nós carregamos do dia de ontem, ou da semana passada, ou do mês passado. Só Deus sabe a preocupação que nós temos com o dia de amanhã. Nós olhamos para as nossas caras sorridentes e alegres. Não conseguimos perceber isso. Mas Deus sabe. Jacó, com certeza, estava a viver um momento difícil, como algum de nós poderemos estar a ter. Só que é nesses momentos que Deus fala connosco, que nós temos que travar, rigorosamente travar a fundo a nossa vida e ouvir o que Deus tem para nós e prestar atenção ao que Deus nos está a dizer. Não só por esta palavra, aquilo que Deus fala connosco quando nós lemos a palavra. Há aquela palavra que Deus dá a alguém e alguém chega ao pé de nós e nos diz uma coisa que nem sabíamos que a pessoa sabia. Ela nos diz algo que foi o Espírito Santo que colocou na boca dela para me trazer uma verdade, para perceber que eu tenho que mudar de vida, eu tenho que fazer algo. Às vezes é a pessoa que nós menos esperamos que nos traz uma palavra, porque é nos momentos difíceis que nós abrimos os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus. Porque quando tudo está bem, nós não temos tempo para ouvir Deus. Eu sei, também já passei por isso. Também já passei pelo momento em que foi preciso as coisas estarem lá no fundo para perceber. Não, tem que separar. E a gente tem que ouvir o que Deus nos está a dizer para fazer. Então, este versículo, esta passagem, mostra-nos 4 atitudes que Jacó teve, que Deus lhe disse para fazer, e 4 atitudes que Jacó teve, que são importantes para nós. A primeira atitude de Jacó, deixa-me fazer aqui um paralelo. Quando nós falámos no princípio das consequências do erro de Jacó, uma delas foi ter que fugir e outra delas foi as consequências de ser enganado. Ou seja, tudo o que ele imaginou não tinha mais. Agora vê as consequências ou as atitudes que ele teve que ter perante Deus. A primeira foi levantar-se. Deus diz, levanta-te e vai a um determinado lugar. Então ele teve que se levantar. Aqui estamos a falar de uma postura que não é física, é espiritual. Muitas vezes nós deixamos de ler a Bíblia porque nos zangamos, até porque amoámos com Deus. Eu já amoei com Deus também um dia. É ridículo. A gente às vezes está tão cansados. A vida prega-nos tantas rasteiras que a gente fica zangados com Deus. É verdade. Então é o tempo de nós nos levantarmos. Se estamos cansados fisicamente, talvez seja por causa do cansaço espiritual que vem sobre nós, desse peso que vem sobre nós. A Bíblia nos diz para a gente se esforçar e ter bom ânimo, que o Senhor é connosco. Então, Jacó fez isso. Jacó levantou-se e foi àquele lugar. Então, se não consegues hoje ler a Bíblia, esforça-te amanhã para ler a Bíblia. Se não consegues orar 10 minutos, esforça-te para orar 5 minutos. Se não consegues mudar estes pequenos detalhes na tua vida para tentar ouvir um louvor, ouvir uma pregação, vai-te esforçando um pouquinho. Pede ajuda a um irmão que seja mais maduro espiritual. Pede ajuda a alguém para orar por ti. Pede ajuda a alguém a dizer, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer isto. E alguém ajuda. Porque se nós não orarmos, se nós não nos posicionarmos, nós vamos ficar cada vez mais abatidos. Então, primeiro comando que o Senhor está a dar para nós hoje, levanta-te, sai dessa inércia espiritual onde estás. Ou se calhar não estás na inércia espiritual porque nem sabias que estavas, mas começares a pensar, pensas assim, consegues fazer uma introspeção e ver como está a tua vida. E não é a vida que tu queres ter. Então, levanta-te e posiciona-te para teres a vida que tu queres ter. O segundo comando que Deus deu a Jacó foi, vai até um determinado lugar que se chama Betel. Deus deu claramente essa ordem e uma direção. Betel, na Bíblia, significa, o significado da palavra Betel é casa de Deus. Então, quando Deus está a dizer a Jacó, vai até à casa de Deus, Ele está a dizer o quê? Vai ter intimidade comigo. Deus não tem uma casa, amém? Deus tem igrejas onde nós nos podemos reunir, mas Deus não tem uma casa onde a gente diga, ali é a casa de Deus. Todas as igrejas são casas de Deus. Então o que o Senhor está a dizer não é para nós irmos, vai à igreja todos os dias. Não. Tem o teu tempo com Deus todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias. Ora com o Senhor todos os dias. Pede ajuda a Deus todos os dias. Claro, nós temos a arca, temos a casa de Deus onde podemos vir ao domingo. Claro que é maravilhoso e é fantástico. Mas nós não podemos ser só ao domingo. O que o Senhor está a dizer é, vai estar comigo. Alinha-te pelo que eu te estou a dizer. Ouve a minha voz. Vem ter comigo. Vem, como a Bíblia nos ensina, fecha a porta do teu quarto e vem orar no lugar secreto. Vem estar comigo. Podes perguntar assim, mas como é que eu posso saber que é isso que Deus quer para mim? Tens que lhe perguntar. Eu, por experiência própria, pela minha vivência, pela vivência de muitos, por aquilo que a Bíblia nos ensina, eu sei que quando Deus diz para irmos à casa de Deus, é para estar com Ele. A Bíblia nos diz que Deus nos criou para ter relacionamento com Ele.
A Bíblia nos diz, nos últimos tempos, haverão muitos que vão chegar às portas do céu para entrar e vão dizer ao Senhor Jesus: em teu nome eu expulsei demónios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz isto, em teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Posso ter sido um grande ativista, mas se não tive intimidade com Jesus, o que vai acontecer é que Jesus diz: eu não te conheço, porque é que te vou receber na minha morada? Portanto, nós temos estes exemplos todos em que é importante para nós termos essa intimidade com Deus. Se tu perguntares, sei lá, eu moro na Charneca, se me perguntares onde é o mercado da Charneca, eu dou-te a direção para lá. Se me perguntares onde é a casa de Deus, eu dou-te a direção. É na Bíblia. Ora, lê a palavra de Deus. Mas pastor, eu não consigo entender a palavra de Deus. Ok, mas vai lendo. Há tanta coisa que a gente não entende no mundo, mas a gente lê e a gente acredita que é verdade. Deixa essa fé nascer no teu coração. Deixa essa fé em Jesus nascer no teu coração. Agora, se nós deixarmos de orar, se deixarmos de ir a Betel, como Jacó foi, o que acontece é que nós não vamos nos levantar. Ou seja, o ponto 1 e o ponto 2, o levantar e o ir à casa de Deus, estão interligados, porque é importante nós fazermos o que é o certo. É importante nós termos um posicionamento e é importante que esse posicionamento seja com Jesus. O terceiro ponto, ou a terceira atitude que Jacó teve, foi um comando que Deus lhe deu. Foi para ele habitar naquele lugar. Deus disse, não é? Levanta-te, lá em Gênesis 35:1. Levanta-te, vai a Betel e habita lá. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Quer dizer que não é só para ser um dia. Quer dizer que não é para ser temporário. É para perseverar, para não desistir. Deus não estava a dizer a Jacó: levanta-te, vai lá 5 minutos e vem-te embora que a tua vida fica igual. Não. O que Deus estava a dizer: levanta-te, vai e fica lá. Fica a orar. Deixa-me falar contigo. Deixa-me cuidar de ti. Deixa-me limpar o coração das mágoas que tu tens, das feridas que tu tens. Deixa ficar lá enquanto eu te trato, enquanto eu te restauro, enquanto eu te curo, para poderes experimentar uma vida boa. É isto que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente se levante, saia de uma inércia espiritual onde muitas vezes andamos, que nós possamos ir buscar a sua face, estar com Ele, mas que não seja temporário. Não, eu hoje gostei da palavra que o pastor trouxe, então eu hoje à tarde vou orar 5 minutos. Depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu oro mais. Não. É o ficar lá. É todos os dias eu ir ouvir a voz. Mas eu não sei orar. Vou-te dizer um segredo. Não há cursos de oração. Há escolas que ensinam a orar. Sim. Há professores que nos ensinam a orar. Porquê? Porque temos vários tipos de oração que não vale a pena alongar agora. Orar pela palavra, Temos vários tipos de oração, mas não há uma escola que diga como orar. A única pessoa que nos diz como orar é o Espírito Santo. Porque nós nos sentamos na presença dele e ele vai falando connosco. E à medida que nós oramos, nós temos cada vez mais prazer em orar. E o Senhor vai colocando palavras na nossa boca. Deixa-me dizer-vos uma coisa. E eu não faço publicidade nenhuma, nem à Letícia, nem ao Jonathan. Mas ele hoje ministrou-nos aqui. A Letícia ministra-nos todos os domingos. Não são palavras que saem da boca deles. São palavras que o Senhor coloca na boca deles. Fruto do quê? Fruto da busca que eles fazem diariamente. Quando nós buscamos Deus, aquilo que nós não sabemos falar, o Senhor nos ensina como falar. Quando nós buscamos Deus, aquilo que nós não sabemos falar, aquilo que nós não sabemos pensar, o Senhor nos coloca. Hoje tivemos a intercessão aqui embaixo no templo pela primeira vez. Nossa irmã Malena dirigiu-nos na intercessão. Alguém que estava aqui a viu pegar num papel e seguir pontos, ou no telemóvel a seguir pontos? Não. O que é que ela fez? Ela abriu a boca e aquilo que o Espírito Santo a encheu, fruto da sua busca durante a semana, ela trouxe aqui e todos oramos e intercedemos. Quando às segundas-feiras à noite, entre as 8h30 e as 9h30, nós oramos via Zoom, temos um tempo de oração e de intercessão pela igreja. Temos alguns pontos, sim, para não nos esquecermos. Orar pelas nações, orar pela saúde deste irmão que está doente. Temos esses pontos, mas a grande maioria é aquilo que Deus vai colocando na vida das pessoas que estão naquele momento na intercessão. Porquê? Porque a oração não é uma coisa fixa. A oração não tem um padrão. A oração não tem um exemplo, uma emenda, um cardápio. A oração não é assim. A oração é, como um pastor
muito famoso, diz: a oração é um caminho de duas vias, é um caminho em que eu me entrego a Deus e peço coisas a Deus, e é um caminho em que Deus fala comigo e me pede coisas. Isso é a oração. E à medida que eu tenho esse prazer, essa vontade, eu estou lá no lugar de Betel e eu não quero sair de lá, como Jacó ficou lá. Mas por último, a quarta atitude que Jacó teve, e não é menos importante que as outras. Deus disse: levanta-te, vai ali a Betel, habita lá e faz um altar. Esse é o quarto direção que Deus deu a Jacó. E Jacó fez. O que é edificar um altar? Semana passada falámos sobre os 5 altares do nosso coração, lembram? O altar da oração, deixa eu ver se não me esqueço. O altar da gratidão, o altar da família, o altar da consagração e o altar da adoração. Falámos sobre esses 5 altares que estão no nosso coração, como não devemos deixar cinza lá. O Senhor mandou Jacó criar um altar ali. Porquê? Porque altar quer dizer comunhão. Altar quer dizer Deus trazer o fogo e mudar a minha vida. E Deus quis mudar a vida de Jacó. E Deus mudou a vida de Jacó. E Deus quer mudar a tua vida. E Deus pode mudar a tua vida. Só depende de ti e de mim nós deixarmos isso acontecer. Então, ele fez esse altar. Altar significa o quê? Renúncia. Altar significa sacrifício. Altar significa adoração. Altar significa dependência. Tudo coisas que Jacó fez naquele lugar. E é o que o Senhor nos está a pedir hoje. Este último ponto é claramente para nós renunciarmos à cultura do mundo, renunciarmos a roubar a maçã do Pingo Doce, renunciarmos a chamar nomes ao homem que vai no carro da frente e que fez uma coisa errada, renunciarmos a não perdoarmos o vizinho que nos trata mal, renunciarmos a fazer tanta coisa, renunciarmos àquilo que o mundo diz que é certo. É isso que o Senhor nos chama. Sacrificarmos a nossa vontade para que a vontade dele venha sobre nós. Diminuirmos, como nós cantamos muitas vezes, diminuirmos para que ele possa ficar mais alto do que nós, para que nós possamos ser dependentes dele. É isso que fala este altar. Fala de adoração. Claro, adorar o Senhor. Renúncia e sacrifício é dizer não ao pecado. Renúncia e sacrifício é dizer não vou fazer mais isso, não vou falar mais isso, não vou mais tratar mal o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, não vou fazer mais isso. Vou abençoar, vou ser tolerante, vou ser humilde, vou ter amor, vou perdoar. É isso que o Senhor nos chama. Mas adoração é colocá-la em primeiro lugar em todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua fé e todo o teu entendimento. Primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. E o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é adoração. Eu amar o meu próximo. Não interessa se ele fez coisas certas ou fez erradas. Amar o meu próximo. Jesus só nos chamou para uma coisa, para amar. Jesus não nos chamou para julgar, não nos chamou para criticar, não nos chamou para avaliar. Não. Jesus chamou-nos para nos amarmos uns aos outros. É tão simples como isto. E quando Jacó cumpriu estes 4 pontos, quando Jacó se levantou, quando Jacó foi a Betel, quando Jacó permaneceu lá, habitou lá, e quando levantou esse altar, a vida de Jacó mudou. A vida de Jacó mudou radicalmente. O seu irmão Esaú recebeu, o seu irmão Esaú perdoou. Vejam bem, o que Jacó fez foi gravíssimo. O que Jacó fez foi roubar a bênção do irmão. Para a cultura judaica, é como se fosse alguém a roubar o próprio nome, o nome da família. É como se a pessoa deixasse... E ele perdoou o irmão. Porquê? Porque ele fez aquilo que Deus mandou fazer. E quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda fazer, é impossível que a nossa vida não mude. Podemos ficar de pé nos nossos lugares para terminarmos. Amém. E a nossa vida também pode mudar radicalmente hoje. Não foi só a vida de Jacó que mudou radicalmente. A nossa vida também pode mudar hoje. É só nós tomarmos essa posição. Eu sei que se calhar estás a pensar assim: pastor, tu falas isso tudo, mas não é fácil. Mas eu também não disse que era fácil. E para Jacó, achas que foi fácil? Jacó foi enganado a vida toda e viveu de expedientes a vida toda. E mudou. A qualquer aldeia que Jacó fosse, todos olhavam para ele e diziam o quê? Lá vai o mentiroso, lá vai o usurpador, lá vai o mau caráter. Era assim que olhavam para Jacó e que viam Jacó. E a partir de certa altura começaram a dizer assim: olha, lá vai Israel.
os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Um dia José, o filho mais novo, é uma história longa, fica para outro dia, já fomos ministrados sobre isso, foi para o Egito preparar o terreno, foi debaixo de maus tratos, preparar o terreno para que os seus 11 irmãos e o seu pai, onde o mundo morria de fome, pudessem escapar à morte e pudesse começar ali a terra santa que o Senhor criou, o povo santo que o Senhor criou, chamado Israel. Tudo dependeu de quê? De um posicionamento de Jacó. Se Jacó não se tem levantado, se Jacó não tem habitado em Betel, se não tem ido a Betel e se não tem feito um altar, ele continuava na mesma. Então hoje nós temos de tomar esse posicionamento e perceber o que é que eu tenho que mudar na minha vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar. Meu Deus, eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos, meu Deus. Te dou graças pelas nossas vidas, te dou graças pela vida de cada um, Senhor. Usa, meu Deus, esta ministração para trazer mudança, para trazer um posicionamento diferente para cada um de nós. Meu Deus, eu não quero hoje ser mais o mesmo homem que eu era ontem. E não quero amanhã ser mais o mesmo homem que eu sou hoje. E eu acredito, Senhor, que nenhum dos meus irmãos quer continuar a viver uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida afastada, uma vida longe de Ti, meu Pai. Pelo contrário, Senhor, eu acredito que cada um de nós quer hoje mudar e ser diferente. Eu oro, meu Espírito Santo, para que nos traga dessa força. Eu oro, meu Espírito Santo, para que nos ajudes na luta. Eu oro, meu Espírito Santo, para que hoje possas olhar para cada um dos nossos corações e perceber qual é a nossa maior dificuldade. E nessa maior dificuldade, Tu seres o alicerce que nos ajuda, Senhor, a reconstruir uma vida nova, a construir uma vida nova, Senhor. Não queremos mais ser os mesmos pais, não queremos mais ser os mesmos maridos, as mesmas esposas, as mesmas mães. Não queremos mais ser os mesmos filhos. Não queremos mais ser os mesmos amigos. Queremos ser diferentes. Queremos poder construir um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Até para aqueles que ainda não temos filhos, mas que temos o sonho de ter. Queremos poder construir esse mundo. Mas para esse mundo ser construído de forma diferente, tem que começar pela nossa vida. Então eu oro, Senhor, para que hoje nos tires dessa inércia espiritual. Se nunca nos aproximarmos de Ti, que a gente hoje se possa aproximar de Ti, Senhor Jesus. E se nós temos andado arredados pelas dificuldades da vida, pelas confusões, pelos problemas, pela dor, pela adversidade, eu oro, Senhor, para que hoje cada um de nós se possa aquietar no Teu colo. Cada um possa sentir prazer no Teu abraço. Cada um possa sentir prazer em ouvir a Tua voz. Enche-nos, Senhor, da Tua força e muda o nosso coração. Meu Deus, eu Te peço, Senhor, a Tua palavra nos diz que sonda dos nossos corações, que esquadrinhas as nossas mentes. Meu Deus, se encontras algum caminho errado no nosso coração, Senhor, purifica o nosso coração, Deus. Não queremos mais andar enganados. Não queremos mais ser conhecidos como pessoas que se moldam à cultura do mundo, mas queremos ser conhecidos como aqueles que propagam a cultura do reino. E o reino de Deus não terá fim, porque a nossa vida, Senhor, possa ser gasta a trazer o Teu reino a todo aquele que ainda não conhece. Eu oro, Senhor, pela mudança das nossas vidas, pela transformação, no nome santo de Jesus, e para a glória de Deus.